Você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 39. O autor da carta aos Hebreus, nós não sabemos quem a escreveu, mas nós sabemos para quem escreveu. Versículo 39 do capítulo 10, ele diz o seguinte: nós, porém, e ele se inclui nesse grupo, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Na verdade, existem dois grupos, ou, se você pensar melhor, três grupos de pessoas. Existem aqueles que já tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, e meus queridos, Cristo, na sua obra realizada na cruz, ele é a razão, ele é o centro da história, ele é a razão, ele é o Evangelho, ele é a razão deste livro que nós respeitamos e que nós buscamos seguir. Pessoas que tiveram um encontro pessoal, um encontro salvador com Jesus Cristo, que reconheceram que a obra de Cristo realizada na cruz foi em seu lugar e que, portanto, tem agora uma nova vida, uma nova natureza, um novo propósito, um novo projeto de vida. Agora, tem aqueles que ainda não tiveram esse encontro. Esta carta, como de resto as cartas do Novo Testamento, em sua grande maioria elas são escritas para aqueles que já tiveram esse encontro pessoal com Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele escreve para uma comunidade ou para várias comunidades de cristãos, em sua maioria formadas por hebreus, por judeus, que haviam se convertido ao Messias de Israel, agora como seu salvador pessoal. Mas dentre esse grupo de cristãos, haviam dois subgrupos. Existiam aqueles que perseveravam nessa caminhada, na caminhada da fé, na caminhada da salvação, na obediência a Cristo, na obediência à palavra de Deus, com todas as lutas, todas as dificuldades, mas persistiam, prosseguiam, avançavam. Mas também haviam aqueles que, por alguma razão, eles paravam, eles estagnavam, e até mesmo aqueles que voltavam atrás. E o autor, ele diz assim: eu não faço parte do grupo dos que dão para trás, dos que voltam, dos que recuam, mas daqueles que avançam, porque para frente, no avançar, no crer está a salvação, no retroceder está a perdição. Eu quero hoje à noite falar a respeito de naufrágio, e essa palavra, ela se volta especialmente àqueles que confessam a Jesus Cristo, ou confessaram a Jesus Cristo em algum momento da sua vida. Há diversas causas para um naufrágio. Pode ser um acidente imprevisto, algo não planejado, como, por exemplo, o Titanic, que lá em 1912 foi ao fundo, depois de chocar-se com um iceberg no Mar do Norte. Mas também pode ser que o naufrágio aconteça por conta de uma degradação lenta, por conta de algumas coisas que foram acontecendo aos poucos, como, por exemplo, a plataforma P-36 da Petrobras, que afundou em 2001, março de 2001, está fazendo agora, no mês de março, aniversário de que ela foi a fundo. Depois de todas as perícias feitas na estrutura, lá no fundo do mar, a conclusão dos técnicos foi de que o acidente foi causado por não conformidades quanto a procedimentos operacionais de manutenção e de projeto. Falta de cuidado, falta de manutenção, falta de atenção, falta de reparos, falta, quem sabe, de algumas pequenas peças fizeram com que um vazamento de gás e de petróleo provocassem algumas explosões, todas elas ligadas numa dos seus pilares de sustentação, e a P-36 primeiro ela adernou para finalmente afundar.
Pode ser um acidente imprevisto, pode ser também uma ruína que vai acontecendo aos poucos. O autor da carta aos Hebreus, ele trata dessa realidade de que cristãos podem sim naufragar na fé. Cristãos podem sim andar para trás. Ele fala daqueles que retrocedem, ou seja, daqueles que recuam, que se retiram da esfera da fé e que compõem agora um grupo que talvez não seja tão pequeno, daqueles que dão marcha ré na sua caminhada da fé. Ao invés de avançarem, eles dão para trás. É interessante nós lembrarmos que nos tempos bíblicos um naufrágio, ele só era descoberto, ele só era constatado muito tempo depois. As comunicações não eram como as atuais, via satélites, em tempos reais, não. O pessoal desconfiava que alguma coisa tinha acontecido quando o navio não chegava no porto de destino. E, bom, talvez atrasou e eles ficavam esperando, e quando muito tempo passava, finalmente, eles davam como desaparecido. No caso dos cristãos, são aqueles que nunca chegam ao destino, nem nessa terra, não nessa vida. Por quê? Por que não chegam? Por onde eles começam a fazer água? Por que eles começam a retroceder? Bom, a história tem vários exemplos. A história de Israel fornece aqueles exemplos de um povo que sai do Egito debaixo da mão poderosa de Deus, assistindo, presenciando, sendo beneficiado por uma série enorme de milagres e de manifestações poderosas de Deus. Aí vão lá para o deserto e é lá que eles começam então a retroceder nos seus corações. Murmuração, queixa, reclamação, descontentamento, e aquele povo nunca chegou ao seu destino. Não aqueles que murmuraram e reclamaram e nos seus corações voltaram para o Egito. Nós temos no Novo Testamento um exemplo como o de Demas, e Paulo denuncia como alguém que amou tanto o presente século, que se apegou tanto às coisas desse tempo, desse mundo, que desistiu da caminhada cristã. E quando nós olhamos ao nosso redor e para os exemplos atuais, quantas vezes nós vemos pessoas que desistem, pessoas que se afastam, pessoas que abandonam o caminho da fé. Eu quero considerar com vocês hoje o naufrágio gradativo. Sim, porque aquele acidente de percurso, aquele acidente imprevisto, como no caso do Titanic, ele pegou uma estrutura que não era tão forte como parecia e foi ao fundo. Mas me preocupa muito mais aquela falta de cuidado, aquela falta de manutenção, aquela falta de prevenção que faz com que o naufrágio vá acontecendo em etapas. E, meus queridos, todos nós corremos o risco de, se não cuidarmos, naufragarmos na nossa vida espiritual. Quero considerar esse naufrágio gradativo. E quero dizer para vocês, com base em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19, você vai abrir para lá, quero dizer que o naufrágio, ou que o cristão começa a fazer água quando ele rejeita a boa consciência. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19, nós lemos o seguinte: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Nesta passagem, escrita por um de seus colaboradores mais próximos, Paulo delineia, Paulo aponta aquele que é a vida da fé. Combate o bom combate, tendo fé, mas também tendo boa consciência. Tendo fé, a profissão, a convicção de quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus promete,
mas tendo também uma boa consciência. Combater, a palavra aqui, é a ideia do guerreiro, é a ideia do soldado. Não é uma briguinha qualquer. Não é uma peleia qualquer, como diz lá no Sul. É realmente o combate de um soldado. Um soldado, quando ele combate com estratégia. O soldado, quando está envolvido na batalha, ele tem um objetivo. O soldado, ele trabalha e ele funciona debaixo de disciplina, ele luta com ordem, não é pancadaria de torcida de futebol, não. É uma batalha estratégica, combate organizadamente. Mas não apenas combate de qualquer jeito, combate o combate certo. O soldado, ele não atira a esmo. O soldado não esmurra a esmo. Ele sabe exatamente qual é o inimigo. Dentro da sua estratégia, ele vai combater com o inimigo certo. Ele não se distrai atirando para os lados, ele tem um foco, ele tem um alvo. Mas Paulo diz, combate esse combate como um bom soldado, com estratégia, com disciplina, com ordem, mas combate o bom combate, mantendo a fé, mas também mantendo a boa consciência. Consciência. A consciência é esta espécie de bússola moral que todas as pessoas possuem. Todo ser humano tem consciência. E a consciência, ela funciona estabelecendo os limites morais, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E quando a consciência funciona, ela guia segundo esse padrão. Agora, quando fala de uma boa consciência, a Bíblia está referindo-se não a qualquer consciência ou a qualquer padrão de consciência, mas aquela consciência que é modelada, que é moldada, que é limitada pela palavra de Deus. Esta é a consciência boa. Porque veja, quando nós nos convertemos, quando nós somos salvos, quando Cristo nos abraça e nos traz agora para a vida da fé, invariavelmente nós temos uma bússola moral que está com o seu norte distorcido. Ela não funciona de acordo com a palavra de Deus. E então essa bússola moral, ela começa a ser ajustada. A palavra de Deus vai estabelecendo novos regramentos, novos limites. E a consciência que era suja, impura, errada, falsa, ela vai gradativamente sendo ajustada até o ponto de se tornar boa. Consciência boa é aquela que está moldada, portanto, pela palavra de Deus e funciona, porque isso é importante. Se eu não dou ouvidos para a consciência, se eu não ligo para a consciência, ela não está funcionando, ela não está ligada. Ela é boa quando ela está padronizada pela palavra e agora ela funciona. Ela grita, ela adverte. Opa, é aquela luz que pisca e diz assim, ó, isso aqui que você está fazendo está errado. De acordo com o novo padrão. Então, aquela mentira socialmente aceita, aquela meia-verdade, aquele estilo que a gente tinha de esconder certas coisas, o novo padrão, ele muda e agora eu passo a falar apenas a verdade. Arcando com as consequências e os resultados da verdade. A maledicência que antes era tolerada e eu falava mal e usava de subterfúgio para falar mal, agora essa prática ela é abandonada. E eu só falo aquilo que edifica, porque a palavra de Deus diz que na nossa boca não devia sair nada que não fosse para edificar, que transmitisse graça para aqueles que ouvem. Uma boa consciência, ela não é só uma questão de integridade pessoal. A boa consciência, ela é também uma preservação, é uma proteção da fé. Quantos você conhece que talvez mantenham uma fachada de fé, mas cujas práticas de vida são contrárias à palavra de Deus? E é triste quando nós percebemos isso em pessoas, mas é pior ainda quando nós percebemos isso em nós mesmos.
tentamos manter uma aparência, uma fachada de espiritualidade e tudo mais, mas lá no fundo a nossa consciência ela começa a ser perdida, porque nós não a estamos ouvindo, ou nós não estamos permitindo que esses ajustes da palavra de Deus, eles realmente funcionem na nossa vida. E é aqui que reside o grande perigo. Quando abdicamos de manter uma boa consciência, aquela desobediência velada, escondida à palavra, não aquela desobediência ostensiva, gritante, que todo mundo vê, mas aquela desobediência que a gente percebe, a consciência, ela mostra, ela acusa, mas a gente a silencia, a gente a cala. É nesse momento que começamos a fazer água na fé. E isso vai gradativamente nos conduzir, ou pode nos conduzir a uma condição de naufrágio. É interessante que Paulo, quando escreve para Timóteo, ele cita alguns nomes aí, e ele fala de que estes homens, eles rejeitaram manter uma boa consciência. Eles disseram não, eles viraram as costas, é uma ação deliberada. Não quero ouvir mais a minha consciência. Eu não quero que a minha consciência esteja padronizada pela palavra. Eu decido o que é certo e o que é errado, não mais a palavra. Himeneu e Alexandre são dois desses homens que são citados aqui como pessoas que naufragaram, não na sua vida. Não na sua vida social, não nos seus negócios, naufragaram na fé. Na sua vida espiritual, eles foram ao fundo. Quando a desobediência à palavra de Deus, ela é constante, ela é contínua, ela é gradativa e ela vai persistindo na nossa vida, nós estamos deixando que a água vá entrando. A consciência, ela acusa, mas ela não é ouvida. Ela não é atendida. E aí, relacionamentos não restaurados na nossa vida, porque sabemos que temos que restaurar, mas não o fazemos. Mágoas que são guardadas, que são estocadas no nosso coração, e como a Bíblia diz, isso gera raízes que contaminam a nós e que contaminam a outros. Quando desobedecemos através dos pecados secretos que nós e Deus conhecemos. Na verdade, Paulo está falando aqui para Timóteo a respeito de um processo que leva ao naufrágio. E esse processo ele começa quando rejeitamos deliberadamente manter uma boa consciência. Atenção. Porque esse processo ele começa pequeno. E ele começa imperceptível. Não dá para notar. Não se nota que a água está entrando, que uma pequena rachadura, um pequeno furinho, o caráter começou a permitir que alguma coisa acontecesse ali. Só que isso vai tomando proporção e vai levando a uma condição insustentável, como o caso aqui de Himeneu e Alexandre. P-36, ela estava lá flutuando por anos e por anos. E a Petrobras tirando o produto do fundo do mar e tirando lucro em cima dela, sem prestar atenção na sua manutenção. E alguma coisa lá embaixo estava acontecendo, aqueles pilares de sustentação. E um dia veio abaixo. É imperceptível. Portanto, presta atenção, cuida. Tudo começa quando uma boa consciência é posta de lado. E agora um novo padrão de certo e errado, de bom e de ruim, começa a dominar as minhas ações, as minhas decisões, as minhas escolhas. Proteção. É preciso manter a consciência boa. E é preciso mantê-la em funcionamento. Confissão, perdão, restituição. São disciplinas espirituais que vão fazendo com que a nossa consciência
ela fique funcionando como uma verdadeira bússola moral que ela deve ser na nossa vida. O cristão começa a fazer água quando ele rejeita a boa consciência. O cristão, em segundo lugar, ele começa a adernar quando ele abriga no seu coração a incredulidade. Hebreus, capítulo 3, verso 12. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Agora a Bíblia ela vai da consciência para o coração. Ela fala de um coração que é perverso. Atenção, foi destacado pelo Fábio aqui, lendo a postagem do seu sobrinho. O nosso coração, essencialmente, ele é perverso. Ponto. O seu coração é mau. Ponto. O nosso coração, ele é corrupto, assim que a Bíblia fala. Ele se vende, nosso coração engana, ele trapaceia, ele mente. Nosso coração é essencialmente perverso. Quando Jesus fala a respeito, como numa parábola a respeito do homem bom, que do seu coração tira o bom tesouro, ele fala do homem mau, é a mesma palavra, o homem perverso, do seu coração mau, ele só tira coisas ruins. O nosso coração, ele é degenerado, o nosso coração é corrompido. Graças a Deus que quando o Senhor nos salva, quando nós somos atraídos por Ele, quando nós somos aceitos por Ele, quando a nossa conversão a Ele é produzida por Ele, e eu me achego a Cristo, Ele diz, eu e o Pai faremos morada, e o Espírito Santo faz morada nesse indivíduo. Nosso coração, ele passa agora por um processo de transformação. Ele começa agora a ser modelado à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, mas ele continua tendo em si essa capacidade do mal. E agora o autor de Hebreus, ele junta, ele anexa, ele linka a ideia de um coração perverso, um coração também incrédulo. Ou seja, sem fé, que perdeu a fé. O primeiro, coração perverso, essa é a nossa condição natural. Sim, o Espírito Santo muda, mas eu posso dar espaço a essa perversidade inata do meu coração e eu agora abrigo a incredulidade. E veja que fé e incredulidade são mutuamente excludentes. Onde um entra, o outro sai. Eles não coabitam no mesmo espaço, não há como. Fé e incredulidade são incompatíveis entre si. Onde surge a incredulidade, desaparece a fé. Se não fosse assim, Hebreus não trataria disso. Uma carta escrita a pessoas crentes. Ok? Mas ele fala, cuidado, que não aconteça que você tenha um coração perverso e incrédulo que afaste do Deus vivo. Será que um cristão pode desenvolver incredulidade? Se não fosse assim, não estaria na Bíblia. Claro que pode. Eu posso me tornar apático, eu posso recuar na minha fé, eu posso começar a rejeitar os processos da fé, que são racionais, intelectuais, mas são também exercício da própria vontade. E posso começar devagarinho a transitar o caminho contrário ao caminho da fé, da desobediência à palavra de Deus. E eu diria que existem alguns aspectos, alguns sintomas de que eu estou desenvolvendo incredulidade no meu coração. O primeiro desses sintomas se chama descontentamento. Descontentamento com os propósitos de Deus. Descontentamento com a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu começo a dizer para Deus, eu não quero isso, eu não quero desse jeito, eu não quero o plano que o Senhor tem para mim, eu não quero a vontade do Senhor para a minha vida, eu não quero a tua vontade, mesmo achando que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, nesse momento a tua vontade para mim me desagrada, eu estou descontente, Deus, com o que o Senhor tem permitido na minha vida.
Foi o caso de Israel lá no deserto. Descontentamento. Muito melhor a gente ser escravo no Egito do que viver aqui comendo esse maná, esse pão vil que Deus nos dá todo dia. O segundo sintoma é a desobediência. Uma desobediência que vai num crescendo. Por quê? Porque a má consciência ou a falta de uma boa consciência já não me orienta, já não me guia dentro da vontade de Deus. E agora a desobediência, ela é aquela expressão, eu sei o que é melhor para mim. Deus, a tua vontade eu não quero. Eu vou fazer do meu jeito. Eu quero isso para mim. E além do descontento e da desobediência, do descontentamento e da desobediência, vem a dúvida quanto ao caráter e quanto ao poder de Deus. Deus não se preocupa comigo, eu vou resolver do meu jeito. Segundo o autor de Hebreus, um coração incrédulo, ele vai me afastando de Deus. Ele leva a um gradativo afastamento do Deus vivo, e como diz aí o versículo 13, que a gente acaba sendo endurecido pelo engano do pecado, a gente vai sendo enganado pelo pecado. E de repente, por conta de um coração incrédulo, ao invés de estar voltado para Deus, fazendo a vontade de Deus, andando com Deus, andando pelo caminho estreito, difícil, que é o caminho de Deus, eu começo a me afastar de Deus, eu vou na direção do pecado. E agora o pecado, ele é delicioso, eu quero, eu gosto, isso aqui me satisfaz, não mais aquilo lá. Coração incrédulo afasta do Deus vivo. E a sua vida espiritual, ela não apenas está fazendo água, mas agora ela começa a submergir. Você pode saber que está se afastando de Deus, ou está se afastando do Deus vivo, quando na sua vida começa a acontecer um esfriamento espiritual. Quando há falta de comunhão sua com Deus, falta de comunhão com a igreja, quando você percebe uma estagnação espiritual, começa mais um ano, mas você continua patinando naquilo de 5 anos atrás, você continua ainda bebendo leitinho, você não cresce espiritualmente, estagna, quando há pecado consciente, que não é abandonado, que não é deixado, quando há falta de prazer e falta de alegria em Deus. E você está buscando satisfação e alegria em outras fontes que não, no único que pode dar a verdadeira alegria. Quando há falta de satisfação, ou quando você começa a buscar satisfação em outra fonte que não no Deus vivo. Novamente, eu quero lembrá-los que tudo começa muito pequeno. A essa altura já não tão imperceptível como lá no começo, mas já começa a produzir os danos fatais. A P-36, quando teve aquelas primeiras, as 3 explosões na sua base, uma seguida da outra, ela se inclinou a 16 graus, assim que os técnicos detectaram, né? Aí a foto. Ela inclinou e agora começou a água a entrar, os borbotões ali. E ela foi sendo alagada até que a proporção se tornou incontrolável. Ela adernou, ela facilitou a entrada da água. Não deixe o seu coração ficar insensível e endurecido para Deus e para a palavra de Deus. Não deixa. Não deixa. E o remédio, o tratamento para que o nosso coração não abrigue a incredulidade, que nos afaste do Deus vivo, nos leve na direção do engano, do pecado, está no versículo seguinte, versículo 13. Olha o que diz Hebreus 3,13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajem-se, exortem-se. Eu considero uma tragédia quando nós, como cristãos, nós nos fechamos à exortação dos nossos irmãos.
quando nós nos tornamos impermeáveis à exortação que Deus nos manda através de irmãos, quando nós nos julgamos superiores aos irmãos que estão muitas vezes tentando nos advertir, tentando nos alertar, quando nós desenvolvemos aquela atitude de soberba, de quem você acha que é para estar me repreendendo, para estar me dizendo o que eu devo fazer, mas a Bíblia não tem outro remédio. Para não sermos endurecidos pelo engano do pecado, há que haver exortação. Elias tem apelado insistentemente para que a gente se envolva em células. Por que você acha que ele faz isso? Porque ele está ganhando alguma propina para cada um que entra na célula, o líder? Porque nós cremos nisso aqui. Antes que vá ao fundo, antes que aderne de tal maneira que não dê para trazer de volta. Porque pode chegar nesse ponto. Deixe-se ser, seja exortável. Seja um indivíduo, homem ou mulher, exortável. Nós temos a responsabilidade e o privilégio de exortar uns aos outros. E, queridos, exortação não é função do pastor, não. Também. Não é porque é pastor, é porque é crente. E pastor não está acima, nem além de ter que ser exortado. E exortação não é a palavra negativa, não. Ela é altamente positiva. A NVI traduz por encorajamento. E é isso mesmo. Encorajamento. O cristão começa a fazer água quando ele abandona uma boa consciência. O cristão começa a naufragar quando ele abriga no seu coração a incredulidade. E o cristão naufraga quando ele se torna obstinado. Eu quero olhar 1 Samuel capítulo 15, eu quero falar com vocês rapidamente a respeito do rei Saul. 1 Samuel lá no Antigo Testamento, capítulo 15, versículos 22 e 23. Saul, rei de Israel, ungido pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, com missão sagrada diante de si, escolhido por Deus para liderar o seu povo, capacitado por Deus, profetizava junto com os profetas de Deus. Ele tinha tudo, não só o chamado, ele tinha capacidade, ele tinha as oportunidades. Mas ele pôs tudo a perder por causa da obstinação do seu coração. Capítulo 15, 1 Samuel, versículos 22 e 23, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia, a rebelião, ela é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul se tornou um indivíduo teimoso, obstinado na sua desobediência, turrão. Sabe o que é turrão? A palavra obstinação, ela tem um sentido positivo. Ela pode significar uma firmeza de pensamento. Uma pessoa obstinada pode ser aquela pessoa, no lado positivo, que vai até o fim. Ela traça um objetivo e ela vai chegar lá, pelos meios corretos, do jeito certo, hein? Com integridade, com retidão, mas no sentido negativo, obstinação é um estado de dureza, de teimosia, fruto de autossuficiência, fruto de independência. E Saul foi exatamente isso. Ele não foi repreendido e advertido uma vez nem duas vezes. Ele reiterava na sua desobediência. Ele reiterava em fazer as coisas do seu jeito. Apesar do profeta, né, Samuel, juiz, o profeta, ir ao seu lado, ele insistia de fazer do seu jeito. Saul, você pode ir até aí, não passa daí. Mas Saul fazia questão de passar do ponto. E tanto fez, que nesse momento aqui, capítulo 15, a Bíblia dedica cerca de 11, 12 capítulos para Saul. O resto do livro vai ser dedicado a Davi. Saul, a essa altura aqui, já no capítulo 15, Deus disse: não trato mais com você. Não trato mais com você. Ele tornou-se impermeável a qualquer tipo de admoestação ou de exortação.
Eu me lembro de um dos meus professores do seminário, que quando falava a respeito desse estado de espírito, ele dizia, é como você tentar dar banho em pato. Pato não molha, você joga água, ele está sempre com a pena seca. Há pessoas que se tornam impermeáveis a qualquer admoestação, a qualquer exortação. Ele não era humilde o suficiente para ser ensinável. Ele apegou-se ao trono de tal maneira que ele jogava lanças no seu sucessor, ele queria matar qualquer um que pensasse em tirar-lhe o trono, ele estava apegado àquilo, ele racionalizou, ele se justificou a si próprio, sabe, eu fiz isso porque forçado pela circunstância, eu estou citando a história de Saul aqui, ele diz isso para Samuel, olha, eu fui forçado pelas circunstâncias, porque você demorou, você não veio, então eu fiz do meu jeito. E no fim, mesmo depois de ser rejeitado por Deus, ele pediu assim, mas Samuel, vai comigo lá e me honra na frente das pessoas. Vamos manter as aparências. Vamos fazer de conta que está tudo bem. Eu continuo sendo rei. Me ajuda nisso, não deixa a minha popularidade cair. Obstinado, duro de coração. Não quero assustar você, mas eu preciso assustá-la. Nós podemos nos tornar iguais. Nós podemos nos tornar iguais. E até com certa facilidade. Só que aqui existe um perigo que eu quero dizer para você, sem poder me aprofundar muito hoje. Quem sabe um dia a gente conversa sobre isso. É que podemos chegar, como Saul chegou, num ponto sem retorno. Chegar num ponto de desobediência, de obstinação, de dureza de coração, que não dá mais para voltar. Quem sabe seja a esse tipo de pessoa que Hebreus capítulo 6, versículo 4 se refira quando diz pessoas que é impossível renovar para arrependimento. Ou aquelas que Hebreus capítulo 10 fala de que tendo conhecimento da verdade, continuaram vivendo em pecado. Já não há sacrifício possível, a não ser a coisa horrível que é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, há acidentes que são imprevisíveis na nossa vida, sobre os quais nós não temos controle. Na nossa vida pode acontecer coisas como aconteceu com o Titanic, ok? Fábio falou de tempestades que vêm na vida da gente, vem mesmo. Existem coisas que nos pegam de surpresa. E se o casco não estiver firme, ok? Se a nossa estrutura não estiver firme, nós podemos afundar. E a gente percebe que isso acontece com muitos, numa situação crítica, numa situação dramática, que perdem repentinamente a sua fé. Essas coisas, elas podem nos abalar, mas elas não precisam nos destruir, nem nos fazer naufragar. O problema é quando nós descuidamos, quando nós relaxamos e abrimos brechas que vão minar a nossa estabilidade espiritual. Não respeitamos a nossa consciência, essa bússola moral, baseada na palavra de Deus, que nos aponta o que é certo, o que é errado, e fazemos questão de desrespeitá-la, e então a nossa fé começa a fazer água, as brechas começam a permitir que a inundação aconteça. Quando nós começamos a abrigar a incredulidade, que é fruto de um coração perverso, naturalmente perverso, então nós afundamos ainda um pouco mais, e quando a obstinação bate, quando nós rejeitamos a exortação, quando nós nos fechamos a qualquer tipo de conselho, quando nós achamos que somos os donos da verdade e não queremos perder aquilo que nós temos na nossa mão, obstinadamente, nós afundamos. Como resistir? Como é que podemos resistir? Bom, o primeiro versículo que eu li hoje à noite, Hebreus capítulo 10, versículo 39, nos fala a respeito daqueles que retrocedem, mas também fala a respeito daqueles que são da fé e que vão em frente, daqueles que avançam para a salvação. Não devemos nos juntar com aqueles que andam para trás. Não devemos fazer parte do grupo dos que retrocedem. Nós
devemos fazer parte daqueles que creem e que, portanto, são salvos. E aí o capítulo 11 de Hebreus vai nos relatar, exemplo atrás de exemplo atrás de exemplo, de homens e mulheres que não voltaram para trás, mas avançaram, chegaram ao seu destino, chegaram ao seu porto. Eu não sei quantos dias você tem, eu não sei quantos dias eu tenho, eu sei que a vida é uma sombra, é um sopro, ela passa. Eu quero chegar no destino. Eu quero chegar no porto. Eu espero que todos nós tenhamos esse mesmo desejo. Agora, há que cuidar para que ao longo dessa jornada não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar. Não deixemos de ser exortáveis, de ouvir as repreensões, de não nos colocarmos numa posição de soberba, achamos que estamos acima, sabemos mais, conhecemos mais, somos mais. Não, não, não. Aquele que está de pé, cuida, cuida. Aquele que acha que está de pé, cuida. Envolvimento pessoal, não apenas esse envolvimento coletivo, mas um envolvimento pessoal. Resistir a tudo aquilo que se identifica com o inferno. Realmente resistir a desânimo, murmuração, acusações, ingratidão, críticas. Resistir a estas coisas que, na verdade, nascem lá nas chamas do inferno. E mantermos uma consciência firmada na palavra de Deus. E aí esse exercício diário, esse exercício contínuo, de ler, de meditar, de aplicar na própria vida os conselhos da palavra de Deus. Vão fazer com que a nossa consciência, ela fique ativa, ela fique ligada, ela fique funcionando. E quando eu penso de dar uma pisada fora do caminho, a consciência diz, cuidado, se você fizer isso vai ter consequência, vem para o certo. E fica no certo. Naufrágio vai acontecer se nós não cuidarmos desde o início. Ele não precisa acontecer. Eu não sei em que ponto você está. Já fez água? O porão está cheio já? Faz mal. Volta. Confessa. Deixa. Volta ao Senhor. Permite que Ele bombeie essa água para fora, para você poder flutuar de novo, tranquilo, e seguir o seu caminho. Não seja dos que retrocedem, mas dos que avançam. Sejamos uma igreja que avança. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra, por vezes, ela é dura nas suas advertências. Mas ela é dura não no sentido de nos desanimar, pelo contrário, ela busca nos encorajar, ela busca nos estimular às verdades eternas, ao prêmio eterno, ao galardão. Porque sabemos que as coisas, como lemos aí no Salmo 39, as coisas desse mundo, elas são desse mundo, elas ficam aqui. Mas aquilo que é eterno é aquilo que está nas Tuas mãos. E que o nosso desejo, meu e dos meus irmãos e irmãs aqui, seja o mesmo, de um dia ouvirmos da boca do Senhor, servo bom, servo fiel, você foi fiel, entra aqui no gozo do Teu Senhor. Nos ajuda a vivermos de tal maneira possamos ouvir esse elogio, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos sustenta, nos guarda, nos ajuda enquanto andamos, ainda que tropeçando aqui e ali, mas andamos na direção certa. Ajuda-nos a termos consciência firmada na Tua palavra e um coração que também esteja firmado inteiramente nas Tuas promessas e na Tua palavra. Por favor, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.